Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Eclesiastes capítulo 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem, a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos 2 olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos do 20 ao 47. Observando-o atentamente, enviaram espiões que se fingiam de justos para que o apanhassem em alguma palavra sua, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. E interrogaram-no, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas corretamente, e não consideras a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus e verdade. É-nos lícito pagar tributo a César ou não? Ele, porém, percebendo-lhes a astúcia, respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem é a éfige e a inscrição que ele tem? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em nenhuma palavra sua diante do povo, e, admirados com a sua resposta, calaram-se. Aproximando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se morrer um irmão de alguém, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite descendência a seu irmão. Havia, pois, 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo, também o terceiro a tomou. Igualmente os 7, e não deixaram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, na ressurreição, de qual deles se tornará esposa? Pois os 7 a tiveram por esposa. Respondeu-lhe Jesus: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem são dados em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
mas que os mortos ressuscitam, até mesmo Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, pois para ele todos vivem. Respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousaram mais interrogá-lo sobre coisa alguma. E ele lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Davi, pois lhe chama Senhor. E como é ele, seu filho? Enquanto todo o povo escutava, disse Jesus a seus discípulos: Acautelai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, como pretexto, fazem longas orações. Estes sofrerão o juízo mais severo.